Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Indústria 4.0 da Aquário Software. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquário Software, também da seção São Paulo da ISA e professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com o meu querido professor, doutor Cláudio Garcia. O Cláudio, ele é professor da Escola Politécnica da USP, lá da Engenharia de Controle e Automação, dentro da Engenharia Elétrica, há muitos anos, e ele criou mais uma novidade dentro do laboratório que há tantos anos ele administra. Ele trouxe a planta piloto industrial, né? Tendo essa parte de termohidráulica como a temática principal, ele trouxe uma caldeira ali para poder começar a fazer uma série de trabalhos. E ele colocou uma série de tecnologias de indústria 4.0 para funcionar nesse laboratório. Essa conversa de hoje está imperdível. Venha com a gente. Maravilha! Estamos aqui então em mais um episódio do nosso podcast Indústria 4.0. Hoje com a ilustre presença do professor Cláudio Garcia, um professor que está aí formando, né, jovens profissionais, jovens engenheiros há décadas na Escola Politécnica da USP, um professor que eu tive o prazer de ter não só na graduação, mas também no meu mestrado, e que vários outros alunos tiveram esse prazer, né? Eu acho até, de certa forma, né, professor, que eu estou aqui nesse caminho da engenharia de automação e controle um pouco pela sua responsabilidade também. Então, tenho uma grande gratidão aí, não só por o senhor estar aqui hoje, mas por todo o que o senhor fez aí na minha carreira, dos meus amigos. Professor, queria começar pedindo que o senhor se apresente, e possa, né, deixar com que todos que nos escutem conheçam, né, quem é o Cláudio Garcia, é, e por favor, né, o microfone é todo seu. Só como comentário, né? O Paiola fez TCC comigo, depois fez o mestrado, e quando a gente estava montando a primeira sessão estudantil da ISA no Brasil, que foi a sessão ISA Poli, o Paiola foi o primeiro presidente da sessão estudantil, né? Então, isso foi lá em 2003. Então, faz 22 anos que ele já era envolvido com a ISA, né? E continua, né? Então, é uma pessoa que tem bastante vínculos com a ISA. Bom, vamos lá. Eu sou formado na Poli Engenharia Elétrica em 79. Em 77 comecei a estagiar na Foxboro. Trabalhei por 6 anos na Foxboro. Hoje ela não existe mais, né? A empresa foi absorvida pela Schneider. Depois eu fiquei um ano e meio na Taylor. Dessas duas empresas, primeiras empresas que eu trabalhei, a Foxboro foi comprada pela Schneider, a Taylor foi comprada pela ABB, e essas duas empresas, elas meio que naufragaram, tiveram desempenho caindo, porque em 75, quando saiu o primeiro SDCD, e a Honeywell está comemorando agora 50 anos do TDC 2000, e a Foxboro e a Taylor, Foxboro principalmente, os donos eram pessoas idosas e achavam que o controle digital era um modismo. Então a Foxboro levou 7 anos para lançar o primeiro SDCD, só lançou em 82. Só que isso, depois de 7 anos, as empresas que saíram na frente com o SDCD, Yokogawa, Honeywell, tinham avançado muito, e a Foxboro e a Taylor perderam o mercado e acabaram sendo absorvidas, né? Então, eu comecei, portanto, na Foxboro, trabalhei depois um ano e pouco, um ano e meio na Taylor. Na Taylor, eu fui para uma outra empresa de instrumentação americana, menos conhecida, chamada Bristol Babcock, onde eu fiquei um ano. Da Bristol Babcock, uh, eu tinha um gerente de engenharia na época da Emerson, o Gerard Jean Delmé. O Delmé era um grande especialista na área de medição de vazão. Ele era gerente de engenharia na, na, na Fischer, né? Na época não era nem Emerson, na Fischer, e ele me convidou para trabalhar com ele na empresa dele, de Gimate. Eu fiquei com 2 anos com o Delmé, e nesses 2 anos só mexia com medição de vazão. Então, por 2 anos eu era cara da vazão.
acabou o período da Digimat, aí eu fui chamado e participei de um concurso, né, para entrar na Marinha. Eu fui, então, por 8 anos e meio, engenheiro do Centro de Pesquisa da Marinha, que tem lá dentro da USP, a COPESP. Era um centro de pesquisa voltado para criar a parte do enriquecimento de urânio, usinas nucleares no Brasil. E eu, particularmente, trabalhei na outra. Eram duas frentes: criar usinas nucleares no Brasil e criar o submarino nuclear. Eu trabalhei no grupo do submarino nuclear. Então, isso foi por 8 anos e meio. Aí, o presidente na época da COPESP, que era o Almirante Otto, ele se desincompatibilizou com a cúpula da Marinha. Bom, houve umas brigas lá e eu fiquei desanimado de ficar na COPESP. Aí eu prestei concurso e entrei na Poli. Então, eu comecei a dar aula na Poli em 92. Até hoje estou lá. E nesses anos todos, como eu tive os primeiros 15 anos de contato com a indústria, eu tenho tentado trazer para a universidade um pouco dessa parte industrial, né, para que nós, numa escola de engenharia, não tenhamos apenas teoria, mas tenhamos prática também. E é isso que eu tenho tentado fazer, e nessa tentativa de manter a engenharia, a universidade e a empresa próxima, eu comecei a montar, no mesmo ano que inauguramos a sessão estudantil da ISA, em 2003, nós inauguramos a primeira planta piloto do laboratório que eu coordeno, uma planta piloto de tratamento de pH. A gente lida basicamente fazendo a parte de jogar ácido num tanque e fazer a neutralização desse ácido, né? Então, isso é uma planta a primeira que surgiu. A planta em si é uma planta. O processo em si é um processo de pequeno porte. O tanque, por exemplo, de neutralização é um tanque de 80 litros. Mas toda a instrumentação, todo o sistema de controle é tudo industrial, né? Então, são instrumentos de grandes empresas multinacionais, né? Então, a ideia minha sempre foi fazer com que os alunos que trabalham no laboratório ganhem experiência com o mercado de trabalho da indústria, né? Então, que eles conheçam instrumentos de grandes fornecedores. E é isso que eu tenho feito, né? Depois dessa planta de pH, foi construída uma segunda planta para controle de evasão, e nessa planta também se instalou a parte de instrumentos a planta em si circula vazão em tubulações de 2 polegadas, tubulações pequenas, né? Mas toda a parte de instrumentação e controle é tudo industrial, né, de grandes fabricantes. E isso, então, foi a segunda planta instalada. E a terceira que está sendo instalada agora, o projeto deve concluir agora em agosto ou setembro, começou em agosto de 2021, então há 4 anos já praticamente no projeto. É uma planta termohidráulica. A gente quer usar um trocador de calor casco-tubo, aquecendo a água que entra nele com vapor, né? Então temos uma mini caldeira elétrica, temos a parte de toda a parte Coragem, hein, então professor? De colocar uma mini caldeira elétrica ali para funcionar, deve ter tido uma série de desafios em cima disso, hein? só para poder aprovar o projeto na reitoria da USP, dizendo que tinha uma mini caldeira mesmo, tá? Se você falar com o pessoal de grandes empresas, eles não falam que é caldeira. Alguns tiram sarro, falam que é chaleira. Outros, menos sarristas, falam que é um aquecedor, não é uma caldeira, porque é 6,5 bar que ela opera o vapor e 70 quilos por hora, né? Então, é pouco vapor. Mas a reitoria para aprovar o projeto levou 16 meses, né? Então, e a casa na caldeira é cheia de requisitos. Ela tem que ser instalada num local, a distância mínima entre a parede da casa da caldeira e a parede mais próxima do prédio, no mínimo 3 metros. Tem que ter 2 portas que se abrem para fora de 1,20 m de largura, janelas com ventilação permanente, uma série de requisitos de segurança que a NR13 impõe e que os bombeiros fazem questão de fazer essa vigilância, né? Então, e no Brasil, tanto que eu saiba, quem lida com trocador de calor no meio universitário
não usa vapor para aquecer água fria, usa água quente. Então, eu aqueço a água para esquentar a água fria. E, no nosso caso, nós resolvemos usar uma caldeira, né? Então, nas universidades que eu tive contato, que eu conheço, ninguém tem caldeira, né? Justamente pelas regras de segurança que são necessárias. E nessa planta nova, nas plantas anteriores, a gente já tinha coisas focadas na indústria 4.0. Então, nas duas plantas anteriores, de pH e de vazão, a gente já tinha, por exemplo, o gêmeo digital, né? Então, o Digital Twin a gente já mexe há muito tempo. Matérias que eu dou na graduação e na pós, né, já lidavam com isso há muito, muito tempo, né? O nome bonito, gêmeo digital, surgiu agora, mas não é uma coisa nova. E, e na planta, por exemplo, de vazão, a gente também já opera remotamente com ela. Tem aluno meu que mora em Mogi das Cruzes, ele opera a planta na casa dele, né? Então, ele faz uma operação remota. Mas nessa planta nova termohidráulica, aí o foco é maior em aspectos da indústria 4.0, né? Na plantas, por exemplo, existentes, pH e vazão, a gente já usava a parte de cloud computing. A gente fazia experimentos e transferia dados para a nuvem, né? Isso tudo para permitir que pessoas, né, nós tivemos uma experiência interessante. Eu estava com um aluno de doutorado da Federal de Minas Gerais, da UFMG, e na época do início da pandemia, no início de 2020, ele veio para São Paulo fazer experimentos na nossa planta de pH. Só que a pandemia começou e houve, na época, o alerta que os voos São Paulo-BH poderiam ser cancelados. Ele voltou correndo para Minas e aí a gente precisou passar para fazer, né, outros alunos meus fizeram experimentos que ele queria, e aí pusemos os experimentos na nuvem da AWS, né? Então a gente começou a fazer transferência de dados para a nuvem, mas sem fazer um pré-processamento do dado, sem fazer uma filtragem, jogava o dado bruto para a nuvem. Então, cloud computing a gente já usa faz tempo. Agora, na nova planta, a ideia também é usar Edge Computing, né? Edge e Cloud Computing. Então, na planta termohidráulica, tem Edge, Cloud Computing, tem os Digital Twins, estamos trabalhando com IoT, estamos Aliás, trabalhando com uma... essa Fala. parte de cloud computing, professor, é uma coisa que me parece muito conveniente para esse tipo de situação, né? Quando você tem um laboratório, né, uma planta piloto como essa, inclusive, né, pioneira, né, que dá um trabalho danado, né, de fazer uma parte dessa de uma caldeira, e você acaba, né, com esse tipo de tecnologia, eu acho que abrindo um leque de possibilidades de cooperação entre institutos, universidades, né, diferentes, porque de repente, sei lá, um cara numa universidade na Inglaterra pode se interessar por fazer um experimento em conjunto contigo, usa o seu laboratório fisicamente, né, os seus alunos aqui rodam esse experimento, disponibiliza esses dados na nuvem e esse camarada lá pode gerar, né, estudos, cálculos, né, enfim, em cima desses dados gerados, verificando questão de variabilidade, de atrito em válvula, sabe lá Deus o que que você quer estudar, e a partir disso gerar, né, publicações em cooperação com vocês, né, sem precisar reproduzir esse laboratório em outro lugar, né? Nós temos nesse primeiro caso que a gente transferiu dados para a nuvem, desse aluno, é de um professor muito conhecido na área nossa identificação de sistemas, o professor Luiz Antônio Agui, né? Então, Uhum. a gente passou os dados para ele poder concluir o doutorado, e agora, mais recentemente, a ideia é transferir dados para a nuvem. Nós temos agora também uma parceria forte com o pessoal do Senai, principalmente da Vila Leopoldina. No Senai Vila Leopoldina, eles têm lá cursos de automação. Então, eles querem que alunos deles possam fazer experimentos no nosso laboratório e transferir esses dados para a nuvem, para que outros alunos do Senai também tenham acesso a esses dados, né? Então, estamos querendo fazer, estamos, né, bem focados nessa ideia de fazer dados na nuvem. A única coisa é que agora nós queríamos fazer uma pré-tratamento desses dados, né? Inclusive, tem propostas de alunos meus de doutorado que eu tenho a impressão que ainda é um risco. Tem alunos meus de doutorado que querem fazer. Nós temos na planta nova
um SDCD muito recente, recém-lançado, né, no mundo, mas ele está querendo fazer o controle da planta não por SSD, ele quer fazer pelo Edge Computing. Eu acho um pouco ainda, não sei, para mim é tão novo isso, né, que ainda fico na dúvida se fazer o controle pelo Edge é uma boa ideia, né? Então, falando as Mas coisas. isso é outra coisa que eu acho muito legal, professor. Porque quando você tem uma situação dessa, numa planta piloto, né? Que, claro, né, tem todos os limites ali, por mais que ela possa conter riscos e, né, enfim, é, problemas, né, que podem advir de um mau controle, de algum tipo de descontrole, né, dessa planta, é uma planta piloto, né? Então, esses resultados que se tem dúvida, né? Será que funciona? Será que não funciona? Será que permite fazer isso com confiabilidade, né? Sem nenhum problema de interrupção? Ou o quão vulnerável você fica da infraestrutura, né? Que você está criando ali de edge ou de cloud, enfim, são dúvidas que a indústria em geral tem, né? E essas empresas, aqui eu acho que talvez até fique um espaço para um chamado, né? E até uma pergunta também, né? Se eu sou hoje uma indústria, né? E eu tenho essas inquietações dentro da minha equipe técnica, né? Eu quero saber como fazer o deployment, como fazer a implantação desse tipo de tecnologia, né? Para fazer esse controle em edge. Eu quero fazer, né, testes, operações dessa planta e ter uma ideia dos resultados, das preocupações, do que funciona bem, do que não funciona bem, ou que cuidado eu deveria ter para implantar. Eu quero fazer uma parceria dessa com a USP, né? Como que ele faz? Porque eu acho que esses caras podem exatamente fazer um uso de uma parceria com vocês, né? Com certeza, nas plantas anteriores, nós tínhamos algumas parcerias com a indústria, e nessa planta nova, as parcerias se acentuaram bastante, né? Então, na planta nova, estamos usando, por exemplo, coisas recém-lançadas no mundo. Estamos usando a transferência de dados entre instrumentos no campo e o sistema o SDCD, ela ocorre usando a camada física Ethernet APL, e o protocolo que a gente está usando é o Profinet, né? Então, nessa, nessa parte de ter instrumentos de medição, instrumentos de atuação, ter SDCDs que se comunicam já com a Ethernet APL, nós formamos laços fortes, né, parcerias com indústrias, né? Então, a parceria basicamente consiste, você me doa material ou, em vez de doar, você me vende com alto desconto. E, por outro lado, como nós estamos usando tecnologias novas no mercado, você quer levar um cliente seu para conhecer essa tecnologia funcionando na prática, ou quer fazer um mini curso na planta nova de 1 ou 2 dias, está liberado. Então, a minha preocupação, como eu falei, eu comecei na carreira, né, trabalhando na indústria, e primeiro os 15 anos foram na indústria, depois que eu vim para a universidade. E eu tenho muita preocupação dessa ligação universidade-empresa. Infelizmente, no Brasil, esse link, esse vínculo, ainda é fraco, né? A gente percebe que, por exemplo, Estados Unidos, grandes empresas têm dezenas de consultores acadêmicos, né? É muito comum no mercado americano você ter, né, nas grandes empresas, um monte de professores trabalhando junto. No mercado europeu, por exemplo, na Alemanha, eles têm focado uma forma um pouco diferente. Em vez de contratar gente do mundo acadêmico, eles têm incentivado seus engenheiros a fazer mestrado e doutorado. Então, vamos enfrentar um desafio maior. Prepare a sua equipe, faz mestrado, faz doutorado, para poder encarar desafios maiores, né? E no Brasil, ainda, essa aproximação eu acho pequena, né? Esse link empresa-indústria é pequena. E é por isso que nós estamos muito abertos à parceria, né? Então, se alguém quiser, vendo, né, esse trabalho, esse podcast, conversar comigo, é fácil, é claudio.garcia@usp.br, né? O meu nome, Cláudio Garcia, um ponto no meio, e @usp.br. A gente agenda uma reunião remota, uma visita. Eu teria muita vontade, de aumentar as parcerias que nós já temos, né? Então, e entre os meus próprios alunos de mestrado e doutorado, a maioria
é da indústria. Então já temos gente, né, de grandes empresas trabalhando comigo. Mas se pudesse aumentar ainda mais esse rol de parceiros, eu acharia muito legal. Eu acho que é um tipo de parceria que é um ganha, 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 ganha infinito, assim, né? Porque a indústria ganha com isso, né? Uma planta piloto extra para poder rodar seus testes, se beneficiar desses resultados, né? O aluno, né, que eventualmente pode, inclusive, ser um profissional dessa indústria, dessa empresa, né, que venha de repente fazer um trabalho contigo, né, seja qual for o nível de trabalho, pode ser uma pós-graduação, né, mais detalhada, né, sei lá, stricto sensu e tudo mais, ou pode ser até um trabalho rápido ali, um trabalho que gere um paper, que gere algum tipo, eu não sei nem quais são as modalidades, mas eu digo assim, esse aluno também pode se beneficiar, né, de aprender, de ter uma experiência a mais no seu currículo, um item a mais no seu currículo, né, de levar isso de volta para a indústria e de poder exatamente dentro lá da indústria gerar resultados novos, diferentes, eventualmente até do que a concorrência que essa indústria tem, né, no mercado faz, né? E, claro, né, a própria universidade também se beneficia de ter um contato a mais com um problema real a mais, né, existente na indústria brasileira, e com isso justificando também o significado, né, da própria universidade, o papel que ela tem dentro dessa sociedade, né? Então, eu acho que é incrível isso. Eu acho que eu vejo, tem muitas empresas que nos escutam, né? Inclusive várias, né, usuários finais já participaram do nosso podcast. Fica aqui esse chamado para vocês, pessoal. Não esperem, né, esfriar essa energia, não. Deu vontade, já pega ali o seu e-mail, passa lá uma mensagem para o professor. Eu te garanto que professor mais simpático e solícito não existe nesse mundo. Obrigado. O que eu vejo, né, nessa aproximação, primeiro, como esse laboratório é uma planta piloto, diferentemente de uma planta industrial, que você não pode parar a produção, você não pode ter prejuízo, lá, falamos agora há pouco, de repente quero testar controle da planta no Edge. É possível, né? Se não der certo, não estou perdendo produção, né? Eu estou fazendo um teste que não deu certo. E mesmo nos alunos que eu tenho de graduação, o pessoal que consegue estágio na indústria, muitos querem fazer o trabalho de conclusão de curso, o TCC comigo, porque lá eles vão estar vivenciando justamente o ambiente de indústria, né? Então, isso também eu acho muito interessante. E no próprio ambiente da Poli, o Paiola conhece, o corpo docente, não todos, mas grande parte é bastante teórico. Tem muito docente que jamais pôs um pé dentro de uma empresa, de uma indústria. Então, eu acho hiper interessante essa aproximação. Eu estou até muito feliz que eu vi esses dias no Jornal da USP, um professor da USP São Carlos, falando da importância desse link universidade e empresa. Eu conversei com ele, ele vai me visitar em agosto, né? Mais um idealista que quer ver a universidade e empresa no Brasil fortemente acopladas, né? Eu acho que é super importante a gente atrair principalmente essa juventude, né? Que o mercado de trabalho está complicado com a juventude, mas a juventude, estava falando antes da reunião com o Paiola, temos algumas coisas que eu andei lendo que são preocupantes. A galera jovem, eles não estão muito afim de trabalhar com CLT, né? Eles querem todos ter independência, querem ter sua empresa, sua startup, e eu acho impossível todo jovem que se forma criar uma startup e ela ter chance de sucesso. Eu sei que muitas startups, depois de um ano, faliram, né? Não deram certo. E não tem como o mercado de trabalho sem gente na indústria. Então, é uma coisa também que eu tento, através desse laboratório e tal, incentivar os jovens a estagiar na indústria, né? A conseguir emprego na indústria. É, eu acho que esse é um tema extremamente relevante. Tem parecido cada vez menos sustentável, né, para as indústrias, né, pensar nessa força de trabalho que vem sendo produzida, né, pelas universidades, pelos centros de tecnologia, muito por causa dessa essa pretensão, né, dos alunos recém-formados de trabalhar com outras áreas, de trabalhar remotamente, né, e a indústria, queira ou não, né, pelo menos boa parte das vagas, né, que ela oferece
são para pessoas que estão ali pisando no chão de fábrica, né, indo até a empresa, tendo contato com o processo, com as outras pessoas que trabalham ali. Então, isso tem sido bastante comentado nas indústrias, que já apresentam há alguns anos essa dificuldade de contratação, né? Tem até um dado interessante que eu posso colocar aqui. Para quem não conhece, né, aquele Fórum Econômico Mundial, né, o WEF, ele publica a cada 2 anos, mais ou menos, um relatório chamado Future of Jobs, né? Esse relatório ele traz uma série de resultados interessantes baseados numa pesquisa feita com 20 e poucas indústrias em mais de 50 países, perguntando para os executivos uma série de coisas relacionadas ao trabalho, à modificação das tecnologias, a modificação que essas tecnologias fazem, né, nessa dinâmica, nessa necessidade, né, nas oportunidades também de trabalho, nas características, né, habilidades que são necessárias para esses trabalhadores. E uma coisa interessante é a seguinte: quando perguntam para esses executivos quais são as principais dificuldades, desafios que eles têm na hora de se implantar novas iniciativas tecnológicas, a grande maioria deles responde que essas dificuldades estão relacionadas a pessoas. Nessa última pesquisa que saiu agora, no comecinho do ano, no relatório de 2025, basicamente 3 das 4 principais respostas tinham a ver com pessoas, né? A primeira, mais respondida por mais de 60% desses executivos, fala que o mercado de trabalho tem gaps, né? Dificuldades de você trazer realmente habilidades que você precisa para aquela sua linha de frente ali, para não só para linha de frente, mas até para cargos de liderança, né? De decisão. Também falou muito da questão, acho que a segunda mais respondida, né? Foi a dificuldade de mudar a cultura organizacional, a resistência que as empresas têm à mudança também, e as pessoas, né, na verdade, por trás disso. A dificuldade de trazer novos talentos da indústria, e eu acho que entra muito o que você está falando, né, professor, do pessoal recém-formado buscar prioritariamente outras atividades, né? E, puxa, se sobrou, não consegui aquilo que eu queria, eu vou dar uma olhada no restante, né? E aí sim ele vai olhar para eventualmente um cargo numa indústria e tudo mais, né? Mas até lá ele já passou por tentar ser influencer, tentar ser empresário da própria, sei lá, né, iniciativa, já passou pela possibilidade de trabalhar no banco, numa consultoria, depois ele vai olhar para o pessoal de engenharia, né? Eu tenho essa preocupação muito grande, que, por exemplo, um caso que aconteceu agora muito recentemente. Um aluno meu de doutorado, já com bastante tempo, uns 25 anos de formado, então já tem cargo de gerente na empresa que ele trabalha. Ele estava entrevistando um aluno nosso da Poli, engenharia elétrica, para ser estagiário na empresa. E esse aluno, ele gostou do perfil do aluno e tal, e no final da entrevista ele falou: cara, eu vou te contratar e você tem que vir 3 dias por semana presencial, 2 dias remoto. A hora que ele falou em presencial, o cara falou: tô fora, não quer saber de presencial, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu tenho um amigo que eu conheci na Foxboro há 45 anos atrás, a gente tem laço até hoje, ele trabalha muito comigo lá no meu laboratório, ele ajuda muito. Ele está com 76 anos. Até hoje, para instalar instrumentos no campo, ele é chamado. Vamos dizer, o cara já está idoso, mas não tem quem faça isso. Então, eu não sei a hora que esse meu amigo parar de vez e querer ir para o campo, quem que vai instalar instrumentos, né? Naquele ambiente de calor, possivelmente de chuva. É uma área complicada, mas não tem reposição. Então, isso é preocupante, né? Então, tem muitas coisas que eu tenho muito receio do nosso país, né? Onde que nós estamos indo. A gente sabe, só ler informações sobre o PIB, que nos últimos 15, 20 anos a participação da indústria no PIB tem caído, né? A parte do Brasil agropecuária está bem, a parte industrial não está bem. A minha grande preocupação é nós tornarmos um país puramente agropecuário, fornecendo alimento para o mundo, mas sem uma indústria própria, né? Eu acho isso uma catástrofe. Então, eu também não sei como reverter isso, mas tendo laboratórios com indústria, com coisas da indústria 4.0, coisas modernas, tentar pelo menos uma pequena porção, né, dos alunos que passam por ele
torná-los interessados a ir para a indústria, né? Então, é, é um esforço que eu espero, né? Pelo menos, como eu falei, essa pequena parcela de alunos que querem, né, participar. Eu estava falando com o Paiola, né, dirige, está envolvido com a ISA há muito tempo. A gente fazia eventos no anfiteatro da Elétrica, da Poli, junto com a ISA. A gente fazia, em média, 3 eventos por semestre. Então, dá uns 6 eventos por ano. Chamava a gente da indústria para falar de assuntos da indústria, de automação, instrumentação, controle. Um evento dentro da Elétrica, no anfiteatro da Elétrica, feito no final da tarde, 6, 6:30, e a média de participação, 80, 90 pessoas, alunos nossos, 5 ou 6, né? Então, poxa vida, um evento dentro da tua escola, envolvendo automação e controle, e você não prestigiar, e né, lembro que teve um evento nessa época também, no final da década dos anos 2020, antes da pandemia, o Itaú fez um evento lá, no mesmo anfiteatro, e dos 180 cadeiras, tinha muita gente em pé que não tinha como receber tanto aluno para ouvir o que o Itaú tinha para fazer. Então, evento de engenharia, 5, 6 alunos. Evento da área financeira, 200 alunos. É muito preocupante, né? Então, na USP nós temos a FEA, Faculdade de Economia e Administração. Eu sempre falo que a Poli está virando a FEA 2, né? Que nós estamos criando engenheiros para ir para o mercado financeiro. E, para mim, isso é, é muito preocupante. A nossa indústria tem que continuar viva e tem que se modernizar, né? Temos que atualizar as coisas, né? A impressão que eu tenho é que no Brasil boa parte das empresas são muito conservadoras, para se modernizar, pensam muito, né? Está funcionando, para que mexer? Eu acho que não é bem por aí. A gente tem que se modernizar, tem que adotar coisas da indústria 4.0, tem que se atualizar, né? E é Porque senão. interessante isso que você está falando, professor, porque eu vejo principalmente o pessoal mais novo, né, às vezes reclamar muito da indústria, de que eu não, a minha filosofia não bate com a indústria, porque a indústria polui. E veja, na verdade, é a ausência desse tipo né, de voluntariado, né, dessa vontade de mudar, de fazer com que a indústria seja menos poluente, de fazer com que as operações industriais sejam mais sustentáveis, é que pode virar o jogo, né? E exatamente esse conhecimento que está sendo adquirido numa universidade como uma USP ou como qualquer outra universidade de engenharia, né? Depois do cara passar, sei lá, de 5 a 8 anos aí, né? Tendo tantas matérias tão difíceis, né? Digamos assim, né, de passar, né? É, é exatamente esse diferencial que é super valorizado no mercado e cada vez mais, né? Então, essas pessoas quando entram numa indústria, né, além dela poder realmente virar o jogo e trabalhar, como o senhor está falando, né, com indústria 4.0, enfim, tantas tecnologias que podem ser aplicadas para essa indústria produzir mais, usando menos energia, poluindo menos, tendo produtos de melhor qualidade, né, para as pessoas. Ela acaba indo por um caminho de trabalhar num banco, numa consultoria que pode eventualmente até pagar um pouco melhor no começo de carreira, mas onde aquele conhecimento específico dela não tem tanto valor e aonde ela vai ter uma grande dificuldade depois de médio a longo prazo, às vezes até a curto prazo mesmo, né, de conseguir uma boa colocação, né, uma vez que ela está ali concorrendo com tantas outras pessoas que têm qualificações semelhantes, né, às vezes até superiores para aquele tipo de temática, né. Então, se alguém está nos escutando aqui e é estudante, é, por favor, se mexa, né? Você está, cara, adquirindo um conhecimento que vale ouro, assim, vale muito, né? Para você, para sua futura família, para o planeta onde você vive, né? Inclusive, eu vejo esses mesmos alunos falando, a minha filosofia não bate com a indústria, e tal, mas ele não deixa de consumir. Pelo contrário, né? Todos consomem cada vez mais. Querem o celular da moda, querem o carro zero, querem comer os melhores alimentos, usar os melhores tênis, né? Mas, não quero trabalhar na indústria. Cara, você tem que trabalhar na indústria e levar essa sua visão exatamente de, poxa, eu quero poluir menos, quero gastar menos energia. Leva junto contigo, né? E usa os seus conhecimentos para poder extrair isso, né? E eu tenho certeza, professor, que isso que você está gerando, né, de criar um laboratório de indústria 4.0, certamente você está contribuindo localmente, né, pelo menos, e eu acho que de forma geral, de forma somada a outras iniciativas como essa pelo globo, né, globalmente com essa sustentabilidade, com esse uso melhor de tecnologia dentro da indústria. Então, veja,
tem algumas coisas que são muito interessantes do que você disse, né? Não sei nem se eu vou conseguir lembrar de todas aqui, mas primeira coisa que eu vejo, né? Você está gerando ali um laboratório para aplicação de indústria 4.0 em um processo contínuo, né? Já é uma coisa super interessante, né? Porque eu vejo, pelo menos, muitas iniciativas, até mesmo do Senai, de outras engenharias, envolvendo a parte de robótica, etc., para a parte muito de manufatura discreta, né? E a gente tem uma indústria brasileira que ela é muito forte nessa área de processo contínuo, óleo e gás, açúcar e álcool, saneamento, né? E eu vejo que essas indústrias, atendendo elas pela Aquarius, né, muitas vezes elas carecem desse tipo de atenção acadêmica para essas questões que inquietam elas, né? E aí eu te pergunto, você também teve essa dificuldade de achar, de repente, literatura, né, sobre isso e tudo mais? Só falando um pouco dessa parte que você citou agora da indústria manufatureira, né? De fato, a gente usa direto celular, usa direto automóvel, usa direto fogão, geladeira, batedeira. Tudo isso é da indústria de manufatura. A indústria manufatureira, eu acho que a tendência deles, por exemplo, você vai numa indústria automobilística, de repente tem um setor que já são braços mecânicos que estão montando as peças, já está mais comum, né? Eu li esses dias que na China lançaram a primeira fábrica de automóvel sem a presença humana, totalmente automatizada. E tanto que na reportagem que eu li, até que se contestava, tudo bem, bacana, diz que o prédio pode ficar todo escuro, porque as máquinas não precisam de luz para enxergar, Aham. mas a pergunta é, e o emprego para o ser humano, né? Então, mas na indústria de processos, na indústria que lida com fluidos, a coisa é mais lenta. Nessa modernização, eu sinto que ela é mais lenta, né? E, infelizmente, também, o que eu sinto um pouco no ambiente acadêmico, não de todos, mas de muitos, no meu grupo, por exemplo, de trabalho, que eu participo na Poli, nós somos em 13 docentes. Há muito tempo que eu peço apoio de participação de docentes, né, do meu grupo para trabalhar comigo no laboratório. E o que o pessoal, em geral, afirma é: Cláudio, eu quero teoria, não quero prática, né? Eu quero estudar, não quero pôr a mão na massa. E eu acho que a engenharia não é por aí, né? Não estou dizendo que não tem que estudar a teoria, tem que estudar, mas não é só teoria, né? Então, ah, essa, esse vínculo com a mão na massa é que eu acho que tem levado a procura por engenharia a cair, né? A própria Poli, na elétrica, quando eu fiz na época era a Mapofei, era 30-1. No último ano que eu soube, para ingressar na elétrica lá na Poli, era 4-1. Caiu muito a busca, né? Então, essa queda também do interesse pelos alunos por engenharia é outra coisa também que eu não sei como resolver. Nós teremos que buscar que a juventude queira trabalhar com engenharia, queira trabalhar com mecânica, com elétrica, com química, para poder incentivar justamente a indústria, né? E não é bem o que está acontecendo no país, infelizmente. Eu não me lembro exatamente do dado. Na verdade, eu não me lembro da fonte, mas eu me lembro mais ou menos do dado, né? Eu, em alguma palestra recente, em algum simpósio, alguém usou uma estatística que eu achei interessante, né? Falando que os estudantes, né, que se formam nessa área de STEM, né, enfim, matemática, física, engenharia, etc., há 10 anos atrás, mais ou menos 5% se interessavam ou queriam trabalhar com indústria. E hoje isso não passa de 0,5%. É, Né? Já era relativamente baixo e ainda reduziu quase em 10 vezes, né, em 10 anos. Então, é uma coisa realmente preocupante, né? Porque a demanda não vai deixar de existir, né? Por produtos, por itens, né, que a indústria produz, né? E a gente precisa disso. é, E a eu tenho gente, 60, eu tenho 64 alunos fazendo uma matéria agora no quarto ano, né? Eu dou uma matéria de modelagem de simulação. O laboratório, os 3 plantas que eu coordeno no laboratório, as 3 são do prédio da engenharia elétrica. É uma caminhada da sala de aula até o laboratório, ele vai andar 50 metros. Convido os alunos para visitar, ninguém quer.
Eu estou dando um curso lá na Poli, para pessoal, um MBA mais o pessoal de indústria. Você fala em visitar o laboratório, graças a Deus, são pessoas mais velhas, mas existe um interesse muito maior. Então, pessoas mais velhas ainda têm um perfil mais aplicado. A juventude, é preocupante esse desinteresse por engenharia, por aplicação prática. Não sei onde que nós estamos indo. Eu também não sei. Me parece que, né, conversando contigo, com outros professores, me parece que as pessoas têm demorado mais para amadurecer hoje em dia também, né? Eu acho que antigamente saía-se mais cedo da casa dos pais, né? Ou procurava-se, ou se preocupava, né, mais cedo com a necessidade de ter uma carreira e tudo mais. E hoje eu acho que parece que está demorando um pouquinho mais para isso acontecer, né? Ou muito mais, não É, sei. eu vou falar da minha experiência pessoal. Na Poli, nós éramos 5 amigos muito próximos, né? Dos 5 amigos, um que era de Santos, casou ainda no quinto ano. Os outros 4, todos casamos no melhor de formato. Nós queríamos independência, queríamos ter nosso lar, nossa casa, nossa família. E hoje isso daí também deixou de existir, né? Então, não sei se tem a ver com a medicina tendo prolongado o nosso período de vida, né? Sei lá, eu, há 100 anos atrás, chegar aos 60 anos já era muito bom. Hoje, Uhum. meu pai está com 93, está inteiraço, né? Então, não sei, acho que as coisas, o período de vida aumentou. E talvez a maturidade também está chegando mais tarde, né? Eu tenho mais tempo de vida. Para que eu vou querer camelar, ter minha casa, ter minha família? Vamos ficar nas costas do pai, né? Para que acelerar esse processo, né? Pois é. Enfim, mas eu espero realmente que dentro do possível, né, pelo menos quem está nos ouvindo aqui, né, é, e que tem interesse de conhecer mais sobre esse assunto, né, e ir um pouco mais atrás disso, se o cara já é estudante de engenharia, né, ou se o cara trabalha numa indústria ou num fornecedor de tecnologia também e pretende fazer algum tipo de parceria, né, eu tenho certeza que é esse laboratório, né, que o senhor acabou de reformular, inclusive, né, nesses últimos 4 anos deu esse gás aí usando tecnologia de indústria 4.0. Tenho certeza que esse cara vai se beneficiar entrando em contato contigo, né? Com Porque certeza. realmente acho que os resultados que vocês, né, já têm começado a obter por lá são extremamente relevantes. Eu vou te dar um exemplo, tá, professor? O senhor falou bastante da ISA, né? E eu acho que quem nos ouve aqui se é um ouvinte assíduo, ele escutou o último episódio que a gente já deve ter publicado, né, onde eu entrevistei a Ana Rodrigues, que é a atual presidente da ISA Brasil, sabe quem é a ISA, né? Mas para quem não sabe quem é a ISA e está escutando pela primeira vez esse episódio, a ISA é a The International Society of Automation, né? E essa associação aí internacional, ela tem esse fim de promover, né, essas discussões tecnológicas, né, troca de informações entre fabricantes, fornecedores, usuários. E eu, né, especificamente lá pela Aquarius, tive no mês passado num simpósio de automação para a área de óleo e gás, que é uma área que eu acho que dentro dessas áreas né, de processo contínuo é uma das principais usuárias de tecnologia, né, ou pelo menos costuma usar com um pouquinho mais de antecedência perto das outras, né? E mesmo esse pessoal, né, que tem essa tradição de ser um pouco pioneira, né, early adopter, digamos assim, né, nessa área tecnológica, estava ali escutando sobre, por exemplo, a Ethernet APL, falando, Ethernet APL, interessante esse negócio, quem usa, né? E então veja, quando o cara pergunta quem usa, né, por onde eu começo, significa que ainda tem alguns bons anos para ele querer fazer o teste dentro da casa dele, né? E esse é um cara que eu acho que pode se beneficiar de ter uma parceria como essa com o laboratório aí do professor Cláudio, né? Porque é exatamente o cara que pode olhar e falar, ô, caramba, realmente é 10 vezes mais rápida a comunicação através desse meio do que com aquele. Ah, olha só, usa a camada física da internet, então isso é uma mão na roda por causa disso, daquilo, daquele outro. Então, o cara pode meio que fazer testes, né, sem ter nenhum grande risco ali na planta dele, né? Sem, né, ter riscos de grandes dimensões, digamos assim, né? Se ele tem desconfiança. E com isso, né, ter todos os benefícios daquilo que a gente acabou de comentar nesses É só, últimos 30 minutos aqui. só um comentário. A internet APL não é 10, é 300 vezes mais rápido que os protocolos comuns de transmissão de dados por cabo, né? Então é bem mais rápido. E o pessoal, por exemplo, tem uma associação aqui no Brasil, que é mundial, que é a API Brasil.
eles lidam direto com a Ethernet APL. Então, os cursos da PI Brasil são muito focados no Ethernet APL e nós estamos com eles, então está instalado, está funcionando. E que se alguém quiser ver funcionando, é que a nossa planta ela está agora na fase final de comissionamento. Nós acabamos de comissionar a parte dos instrumentos de medição. Ontem foi o segundo dia para encerrar o comissionamento do SDCD. O próximo comissionamento é da caldeira, é importantíssimo, né? E a ideia se a planta ser inaugurada é por volta daqui 2 meses, né? Em agosto, final de agosto. E com a planta operacional, se alguém quiser ver o Ethernet APL funcionando, transmitindo dados, né? Vai ter uma chance de ver isso na prática, né? Então, isso que eu acho interessante, essa possibilidade, né? Então, acho que é legal, né? E como eu falei, a gente, nesse ambiente acadêmico, em que você pode, alguém que queira da indústria, não só fazer uma visita, mas queira, por exemplo, seguir a filosofia, né, da indústria na Alemanha, que é incentivar os seus engenheiros se aperfeiçoar na carreira, fazer mestrado, doutorado, é um campo aberto, né? Vamos estudar, vamos começar a fazer controle com IA, vamos começar a usar a internet APL. Então, a chance de aprimoramentos é grande. Eu esqueci de falar uma das coisas que nós estamos também usando, que também é recente. Hoje em dia já se fala no mercado do 6G, né? Mas o 6G ainda está sendo pensado mais mais ambiente residencial. Ambiente industrial, o próprio 5G ainda não é totalmente confiável. Então, o 5G já tem indústrias que estão tornando ele absolutamente confiável para poder usar na indústria, né? Então, estamos também no nosso laboratório novo trabalhando com o 5G, 5G industrial, não o 5G comercial. Então, é mais uma coisa também recente e moderna, né? Que legal, professor. Bom, é, a gente, né, vai conversando aqui, o tempo vai passando, já deu o nosso tempo aqui, né, de conversa. Eu queria pedir que o senhor pudesse, né, passar aí algumas últimas palavras para quem nos ouve, né, próximos passos, né, para quem se interessar pelo tema. Por favor. Palavras finais. Alguém que quer visitar, então, um laboratório com coisas modernas, a indústria 4.0 está aberto. Alguém que queira se aperfeiçoar, tendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, repito o que eu já falei. E querendo me contatar, o e-mail é muito simples, claudio.garcia@usp.br. E a gente, então, nesse momento, como a planta nova está em fase final de comissionamento, talvez eu não consiga responder tão rápido o e-mail. Pode levar, às vezes, 3, 4 dias para responder. Mas a ideia é não deixar ninguém sem resposta, né? Então, e nessa busca, portanto, de manter a nossa indústria viva e de atrair pessoas, né, jovens, para o mundo industrial, né? Isso que seria um sonho. Agradeço ao grande convite do Paiola, né, para participar desse podcast, né? E estamos à disposição para qualquer dúvida que surgir no futuro. Legal, professor. Muito obrigado mesmo pela participação. Parabéns pelo trabalho que você faz por lá, que eu acompanho de perto e sou um fã incondicional aí. Bom, pessoal, Legal. para você que nos ouviu, né? Agradeço aí o tempo de vocês, espero que tenham gostado. E não percam o próximo episódio aí do nosso podcast de Indústria 4.0. Um grande Só um abraço para detalhe todos. só Ah, uma coisa que o Paiola falou que eu queria, esqueci de citar na hora. A ISA é tão importante que nos eventos da ISA, da Seção São Paulo, existem eventos para falar sobre as normas da ISA, né? Então, ela além de ministrar cursos, ter literatura sobre o assunto, as normas de automação e controle e instrumentação são todas da ISA. Então, é uma entidade muito importante. Também, quem não é associado, pense em se associar, porque quem é da área de automação, controle e instrumentação é a entidade mais importante e representativa da área, né? O Paiola é ex-presidente da Seção São Paulo, né? E eu não sei o seu cargo agora na Seção São Paulo, Paiola. hoje eu sou tesoureiro, mas enfim, sou um diretor técnico lá, né?
Tá? E o pessoal toda a diretoria da seção São Paulo da ISA é toda gente da indústria, então é gente com experiência, né, prática, e então é isso, né? Não só então não pensem só no meio ambiente acadêmico, pensem também em ISA. Legal, muito bom, professor. Valeu por esse recado final e também complementou bem. Grande abraço para todos, até mais. Tchau, tchau. Bye, bye.